Pai do Senhor, queridos, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast EBD em Síntese. Desta feita, a lição de número 6 da lição de Juvenis. Comigo aqui, o nosso irmão Reinaldinho. Pai do Senhor, Reinaldinho. Pai do Senhor José, Pai do Senhor, meus irmãos. Muito bem. E Milka também, Pai do Senhor, Milka. A paz do Senhor José, a paz do Senhor Reinaldinho, a paz do Senhor professor, papai, aluno, mamãe. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Muito bem, graças a Deus, finalmente todos juntos novamente. Mas vamos lá, uma lição tão importante sobre a missão social da igreja. Você sabe que nós estamos estudando sobre a igreja e esta é uma lição bastante peculiar, importante, principalmente nesses dias que estamos vivendo, onde tantas ideologias estão invadindo as nossas igrejas nessa área social, e nós precisamos trazer para os nossos alunos a visão bíblica, ortodoxa, correta, para que eles possam aprender sobre esse importante assunto. Milka, introduzindo essa lição sobre a missão social da igreja, o comentário da lição ele traz que hoje, na sociedade, existem muitas pessoas que são carentes, necessitadas de muitas coisas. E aí, como é que a igreja ela pode ajudar, auxiliar nessa questão? Muito interessante, né? Eu estava lendo a lição e eu lembrei de uma situação que nós estamos vivendo. Ela casou muito interessante. Entre essa situação entra no viés político, querendo ou não, mas nos chama também a atenção a situação das tribos indígenas em nosso país. A gente tem visto nessa semana que estamos gravando um olhar um pouco mais atento, principalmente a uma tribo em específico, com relação à ajuda humanitária, à situação que eles estão vivendo naquele lugar, situação de desnutrição, de mortes por falta de assistência. E às vezes a gente se pergunta o que é que a igreja tem a ver com isso? O que é que a igreja tem a ver com ajudar ao próximo, com a assistência social? Se é só com os distantes, se é com o próximo, e isso que a gente vê nessa lição. Cristo, ele nos deixou um chamado à grande comissão. Nós somos vocacionados e chamados a cumprir com esse de Cristo, de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ensinar, discipular, batizar. Mas, junto com isso, ele também nos deu exemplos durante a sua caminhada cristã, e a igreja primitiva também vai fazer isso, e a gente vai ver isso no decorrer dessa lição, desse episódio, que é o serviço ao próximo, o servir à nossa sociedade, ajudar a essa sociedade, a ajudar o nosso próximo. E esse próximo vai ser tanto aquele que está conosco dentro de casa, conosco dentro da igreja, e que está fora desses ambientes, mas também é o nosso próximo. Perfeito. A gente vê que isso não é novidade, não é novo, né? A necessidade que a sociedade tem. Isso, em boa parte, ou quase tudo aí, em decorrência tudo do pecado, né? A partir da entrada do pecado no mundo aí, a gente entra tantas misérias e necessidades. E aí, Reinaldinho, nós vemos que essa sociedade, ela carece de muitas coisas. A gente vê a necessidade espiritual, principalmente, que é a necessidade maior do homem, a necessidade de salvação, de se encontrar com Cristo, mas também uma necessidade material, que inclui aí um combo, uma série de coisas que são essenciais, são necessidades também a todos os seres humanos. Novamente, a paz do Senhor, meus irmãos, é verdade. E uma coisa que a Bíblia, a Bíblia sempre fala, né? Você vai ter isso em Deuteronômio, Mateus vai escrever isso, Marcos vai também escrever a ordem de Jesus, e Jesus, quando vai dizer também, ele vai de alguma forma fazer referência ao que está escrito lá em Deuteronômio 15, que quanto aos pobres, sempre vai haver pobres. Deuteronômio 15, 11 vai dizer que nunca deixará de haver pobres na terra. Por esse motivo, eu te ordeno, abre mão em favor do teu irmão, tanto para o pobre como para o necessitado da tua terra. E aqui é o seguinte, aqui é uma ordenança que nós temos de um assistencialismo, né, na verdade, não, ou seja, não só a mensagem do evangelho tem que ir recheada de graça, de poder,
e de unção, mas ela também transforma vidas, não é verdade? Então, a ideia aqui é que você tem dois grandes grupos de caridade que deve ser feito, né? E a caridade aqui é a ideia do caris, né? Do amor ao próximo, do amor que você dispensa a outras pessoas de maneira material. Por que não dizer também de maneira material? A ideia aqui é que você tem aquele que é o pobre, que não é o seu irmão, aquele que está deitado na calçada, que você não conhece, e também aquele que é da própria igreja. A gente vai observar aqui, na igreja primitiva, ao longo desse estudo, os irmãos tinham tudo em comum e repartiam seus bens, né? Ou seja, há na igreja, mesmo que primitivamente, algum sistema de assistencialismo interno, né? Então, essa é uma coisa que a gente já tem que deixar bem claro. Para a igreja, é fundamental que haja uma caridade interna. E aí, a gente pode voltar para aquela lição do ministério, né? Ou seja, o que é ter ministério? Nós temos que ministrar, temos que servir também para aqueles que são de casa, aqueles que são da nossa congregação, da nossa igreja. Perfeitamente. E nós vemos isso iniciando aqui, o estudo sobre a igreja, na igreja primitiva, né? E quando a gente fala sobre essa questão social, é algo que envolve muitas nuances, né? Principalmente com as questões políticas. Em nosso país, então, é algo que é muito falado, essa questão do assistencialismo, do cuidado com os pobres, e alguns até tentaram, vamos dizer assim, ter o monopólio dessa virtude, né? Só a gente cuida dos pobres. E quando, na verdade, nós, como cristãos, nós não podemos ficar esperando apenas que o Estado, que o governo faça a questão social, o assistencialismo. Nós, como igreja, também temos uma responsabilidade social. É verdade que a missão prioritária do evangelho, da igreja, é a pregação do evangelho. Porém, isso não vai excluir justamente a questão social, a ajuda àqueles que são necessitados. E nós vemos isso, Milka, já na igreja primitiva. Era uma igreja que pregava o evangelho, que tinha uma pregação forte, e ela tinha uma consistência doutrinária na doutrina dos apóstolos, mas também ela estava preocupada com a ajuda daqueles que eram necessitados. Exatamente. E os próprios apóstolos foram os responsáveis por ensinar isso à igreja. São eles que conviveram com Jesus, viram Jesus se preocupando em ensinar, em ministrar, em orientar o povo, em exortar o povo. Mas Jesus também era aquele que foi, levou ao deserto todos, pregou durante o dia inteiro, e depois chega para os discípulos. Dê a eles de comer, né? Quando os discípulos vieram dizer, Jesus despede-os, manda-os embora, para que comam pão, porque está tarde. E Jesus não dê a eles de comer. E aí acontece a história que a gente conhece da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus, naquele momento, ele não estava preocupado apenas com o espiritual. Sim, ele estava, e foi a prioridade dele. Ele pregou o dia inteiro. Mas depois ele sabia que o povo estava com fome, estava cansado, e ele proveu esse sustento. Deus é o Deus que nos sustenta, que provê para nós, provê para os de fora. E aí, para entrar na nossa igreja primitiva, não é tão bom quando a gente está com necessidade e Deus usa um irmão para nos ajudar? Nós também devemos ser esse irmão que vai ajudar o outro irmão, que vai ajudar outra pessoa. E os apóstolos entenderam isso e passaram isso para os outros membros da igreja. A igreja primitiva ela vai surgir, ali a gente vai ver o seu relato no livro de Atos, depois que Jesus foi assunto aos céus, ficam reunidos, o Espírito Santo vem no dia de Pentecostes, eles são batizados, são revestidos, pregam o evangelho, milhares de pessoas se convertem. A gente tem cerca de 3.000 pessoas se convertendo. Diversas pessoas se convertendo ao evangelho, juntas, um número grande. Iria, sim, ter pessoas que teriam necessidades. E aí, essa igreja que estava se formando, tinha-se o amor muito avivado. A gente puxa um pouquinho da lição do mês passado, né, sobre o amor. O amor era latente em seus corações, o amor ao próximo, o amor a Deus. E eles estendem a mão para o seu próximo. Eles vão ter uma política de repartição dentro da igreja. Eles recebiam, eles trabalhavam. Não eram pessoas que simplesmente esperavam da igreja, que isso é algo diferente. Mas tinha aqueles que não podiam trabalhar, tinham os órfãos, tinham as viúvas, que não tinham condições de sustentar, muitas vezes porque não tinham mais um filho, já não tinham mais um marido porque eram viúvas, não tinham filho. E pela época elas estavam desamparadas. E aí a igreja chegava junto para ajudar. Só para encerrar aqui esse
minha fala nesse momento, vai ter uma das cartas que o apóstolo vai orientar, inclusive, olha, se essa viúva, ela tem alguém da família, um filho, que é responsável por ela para ajudá-la, para mantê-la, é ele quem tem que manter. Vejam que a ajuda social que era dada pela igreja e orientada pelos apóstolos era uma ajuda responsável, inclusive responsável com a integridade e com a moral da própria igreja. A igreja não era uma instituição para ficar mantendo as pessoas em si, mas para ajudar os necessitados, aqueles que podiam trabalhar, que procurassem um trabalho. Enquanto não achasse, a igreja estaria ajudando viúvas que não tinham condições de serem sustentadas, seriam sustentadas pela igreja. Viúvas ricas, elas podiam se manter, então elas tinham que se manter. Então, eles foram orientados quanto a isso também. Não era algo usado como manobra de massa, vamos dizer assim, que até um tempo atrás era uma expressão muito usada aqui no Brasil quando se falava de assistencialismo, independente se fosse político ou da igreja. A nossa ajuda, a nossa assistência, era uma assistência de coração, vinda pelo amor e pelo temor ao Senhor e amor ao próximo. Ela não tem intuito de ludibriar ninguém, de enganar ninguém. Isso é interessante falar para o aluno, porque eles vivem nesse contexto em que o assistencialismo ele é colocado de uma forma ruim, como uma forma de manobra, e veem isso muitas vezes nas suas escolas. Muitas vezes é ensinado como dessa forma. E eles têm que entender que na igreja é diferente. Mesmo que alguém se aproveite, ainda assim, esse não é o papel da igreja. O papel da igreja era bem como ajuda com outro propósito, com outra finalidade. É verdade. Quando Mica lembrou aí o texto de Paulo a Timóteo, né? E ele diz até, olha, só inclua na lista das viúvas aquelas que tiverem mais de 60 anos, né? Porque às vezes as mais novas vão em casa de novo. Então a igreja deveria ter uma responsabilidade com essas pessoas, né? E é por isso que ele diz, né, que aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel e já negou a fé, né? A responsabilidade primeiramente da família, e a igreja vai ser ciente e vai também chegar junto ali nas suas necessidades. E nós vemos que esse crescimento exponencial da igreja, na igreja primitiva, com a pregação de Pedro, uma grande conversão de pessoas, depois aquela cura do coxo, mais pessoas se convertem. Essas pessoas vão se aglomerando e participando na comunidade eclesiástica, né? A igreja vai se formando com o ensino doutrinário, com a comunhão, as orações, e isso evidencia, né, uma necessidade que o crente tem, Reinaldinho, de estar em comunidade, de estar junto, de estar congregando, de estar perto, porque só assim é que nós vamos saber qual a necessidade do nosso irmão. Não dá para ser igreja sozinho, né? Os chamados desigrejados, né? E a verdade é que a gente não... A igreja, né? Ela foi chamada para fazer um trabalho social privado. A igreja, eminentemente, ela parte do ponto de vista que a caridade nossa tem que ser privada, ela tem que ser do homem ao homem, não do Estado ao homem. A ideia de um Estado, chamado Estado Social, né? Foi um homem chamado Otto von Bismarck, né? que ele criou essa ideia de um Estado que serve as pessoas, né? Até então, o Estado era visto como um regulador das liberdades humanas. Mas, a partir daquele momento, criam-se direitos positivos, né? São formalizados, né? Porque a Constituição do México ela já tinha mecanismos sociais, né? Como direito à saúde, né? A grande ideia é que você tenha a Constituição como uma forma de tirar essa opressão do Estado. Por isso que chamam de direitos negativos, ou seja, eu estou tirando o direito do Estado me taxar, me controlar. Mas a partir desse momento, nós temos o quê? Social. Prover, dar, aquele que dá de comer, dá o remédio, dá a cirurgia. Só que a igreja é diferente. A igreja não é um estado social. Nós não somos uma igreja social. Na verdade, a nossa sociedade, nós vivemos a contracultura. Então, a nossa caridade, como o Milka falou, ela é feita com responsabilidade, porque ela é uma responsabilidade que é feita contra a cultura.
Nós damos o alimento, nós damos o pão, damos a roupa, mas nós temos uma cultura do céu. Por isso que a igreja, tem muita gente que fala, o meu dízimo e não dou para os pobres. Ora, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É mais importante que você dê a Deus do que você faça do que você dê aos pobres. Por quê? Porque, veja bem, meus irmãos, a caridade, em primeiro lugar, se você vai olhar na igreja primitiva, ela acontece no âmbito interno. Certo? Então, quando eu pago o meu dízimo, quando eu dou as minhas ofertas, esse dinheiro é revertido em obra de caridade, no ministério da caridade da igreja, de servir aos irmãos de dentro. Quantas vezes, né, a gente não encontra aí igrejas que dão cesta básica, fazem trabalhos sociais. A nossa igreja, meus irmãos, a EADER, aqui no estado do Rio Grande do Norte, a Assembleia de Deus do estado do Rio Grande do Norte, a gente foi condecorado, né, porque nós juntamos aí toneladas de alimento durante a pandemia. Então, vejam, meus irmãos, isso é obra da fé, do compromisso do dizimista, do ofertante. Né? Então, existe uma forma da igreja fazer a caridade. E é essa a forma da igreja fazer a caridade. Né? Tinham tudo em comum entre eles. Entre eles. Então, essa é a maneira, é o arquetipo criado pelo próprio Senhor, inspirado pelo próprio Espírito Santo aos apóstolos, para construir uma forma de caridade, como o Milton falou, espiritualmente responsável. Né? Se eu puder aqui, eu gostaria de mostrar para vocês um esquema disso em forma de uma ilustração que pode ser utilizada em sala de aula. Você com um quadro, pode ser até uma cartolina. Né? É o seguinte, como se fosse um prédio. Um prédio. Então, você vai ter no prédio, você tem prédio aqui, e na base desse prédio, eu vou fazer aqui um tetozinho, é um prédio meio feio, mas os irmãos engenheiros me perdoem. Aqui embaixo do prédio, a gente tem o quê? A fé. A fé em Deus. Mas essa fé é muito fácil. Porque ter fé, todo mundo tem. E às vezes a sua fé ela é meio fraca, meio bamba, meio escatembada. Mas aí essa fé tem que ser no amor de Deus. De Deus. Então, essa fé só vai ser frutífera com o amor de Deus. Uma fé sem amor de Deus, sem você ter certeza, convicção de que na cruz Jesus pensava em você, morreu por você, não só pela sua alma, ou por alguma coisa etérea que você acha que você chame de alma, mas pela sua alma e pelo seu corpo, que foram comprados na cruz do Calvário, aí sim, essa fé é verdadeira. E aí, se você tem essa fé verdadeira, essa fé que está baseada no amor de Deus, o desejo que você tem é de gratidão. Você quer que também os outros conheçam esse desejo. E você sente amor pelas almas. Assim como Cristo teve amor pelas almas, você também tem amor pelas almas. E aí você vai ter o quê? A caridade. A caridade. Só que tem um problema. Para eu chegar na caridade, eu preciso passar pelo segundo andar. Não dá para eu ter caridade sem ter fé. Tudo bem, é verdade. Mas não dá para haver caridade sem haver santidade. Veja como é interessante. Aqueles que não possuem santidade produzem obras. Produzem, com certeza produzem. Mas não é a caridade de Deus. Não é a caridade que vem do Espírito Santo. Não é aquela caridade que está fundamentada lá em Romanos 13. Perdão, em 1 Coríntios 13. Não é? Mas em Romanos 12, 13, perdão,
vai nos dizer que nós devemos para todos o amor, né? Então, ou seja, nós fomos amados, por isso nós temos que retornar o amor a Deus e ao próximo, mas para isso existe um caminho, que é a santidade. Essa santidade, ela tem uma coisa que a gente não pede tanto, que é uma virtude. Nós não pedimos muito, e é a esperança. Esperança. Olha, uma característica de quem é santo só é santo, só busca a santidade quem tem esperança na vida eterna. Certo? Por quê, meus irmãos? Vou explicar. Ninguém é santo para viver aqui. Ninguém é santo para morar aqui. Isso é importante nós falamos aqui, porque a visão católica da caridade, ela exclui, ela apaga a santidade. Para você atingir a caridade, basta você ter fé no amor de Deus, crer no céu, ter esperança no céu, e pode fazer caridade. E pode permanecer do jeito que você está. Mas a caridade dos santos, ela vem acompanhada da santidade. Então, a fé tem que ser fundada no amor de Deus, temos que buscar a santidade. A santidade tem que ser com o objetivo de encontrar a Deus, e no meio desse caminho, nós alcançamos aqui a caridade dos santos, que é fazer a caridade com o entendimento de que aquele pão, que aquela sopa, que aquela roupa, ela vai servir não apenas para testemunhar da minha bondade, do meu amor, não. Mas eu amo essa pessoa e nesse vínculo caridoso, a glória de Deus é manifestada. De certa forma, então, de longe, quando você olha isso aqui, de longe, você só vai enxergar o amor de Deus, só vai enxergar a cruz de Cristo. Então, essa é a ideia, é uma dinâmica que você pode fazer, não é bem uma dinâmica, mas é um esboço que você pode fazer na sua aula para demonstrar o amor, a fé e a caridade em Deus. José, eu queria fazer um parêntese, posso? Pode. Isso que você falou, o aluno pode perguntar, mas onde é que tem isso na Bíblia? Alguns perguntam. Se eu não estou nada, vai ser na carta de Efésios. Uma fé sem obras, ela é uma fé morta. As obras... Tiago. Oi? Acho que é Tiago 2, agora eu vou procurar. Tá. Enquanto eu vou falando aqui, Tiago também fala que a verdadeira religião é a gente atender os órfãos e as viúvas, né? Que é a questão dessa caridade. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que a fé sem obras é uma fé morta, porque é necessário que essa fé seja manifestada de alguma forma. E ela é manifestada de uma forma material, de uma forma física, que são as boas obras. Mas as boas obras, conforme ele diz, ela só pode ser gerada a partir do Espírito Santo sendo frutificado em nós, que aí é a parte da santidade. E o nosso aluno tem que entender isso. Existem muitas pessoas que são boas, no sentido de que não cometem crimes, às vezes nem sequer falam palavrão, ajudam os outros, têm boas obras, só que elas não têm a fé. Outras pessoas usam as obras para justificar o ganho da salvação. Eu preciso fazer para ser salvo. Isso não só no nosso país, a gente fala isso em escala mundial. Diversas religiões vão trazer as obras, a bondade e a caridade como sendo instrumentos de ganho para uma vida melhor. Para uma vida melhor pós-morte, para uma vida melhor aqui. Oi? Pode... O espiritismo, por exemplo, né? O espiritismo também. O budismo, ele traz a questão do nirvana, que é um estado espiritual alcançado, que depende dessas obras, dessa bondade, e de outras coisas também que a gente não vai adentrar aqui, né? Mas bem por cima, bem geral, seria isso. É até complicado de fazer na internet, porque entra muitas nuances. Mas... Milka, eu vou colocar aqui, já que você falou, para realmente ajudar o professor, né? Então tá aqui, pessoal. Tá em Tiago, tá bom? Isso. Tiago 2, você pode ler do 14 ao 26. Acho que vai ser suficiente. É suficiente. Certo? Show. Vocês podem fazer até uma leitura coletiva em classe com seus alunos. A lição ela vai focar muito no livro do Evangelho de Mateus,
e no livro de Atos. Mas lembre-se que na Bíblia tem outras referências que puxam esse assunto de forma aprofundada, e é interessante trazer essas outras referências para o seu aluno. E aí, eu continuando aqui, já para... aqui na nossa lição, quando fala no tópico 2 sobre a responsabilidade social da igreja primitiva, que foi por isso que eu comecei com esse parênteses, né? A responsabilidade da igreja, ela era da igreja, mas ela já vinha dentro da cultura também. Então, no Antigo Testamento, Deus tinha instituído ao povo de Israel, ao povo escolhido dele, que eles ajudassem aos pobres, inclusive aos estrangeiros. Então, isso foi algo instituído por Deus. O ajudar, o fazer o bem, é algo cultural, que está, de alguma forma, dentro da humanidade, porque é uma característica de Deus que é colocada na humanidade, mas ela é deitada por conta do pecado. Então, o aluno pode questionar, mas fulaninho não é crente, não é Jesus, mas é uma pessoa boa. Sim, é uma pessoa boa, mas isso não garante a salvação. Essa bondade que existe nele é uma característica impressa do próprio Deus, porque foi Deus que criou. Inclusive, é uma prova que Deus existe. Porque é a própria bondade dentro de nós, expressa em nós, mas por conta do pecado é culpada. Ele é culpada por quê? Por conta das intenções. Qual a intenção dessa pessoa fazer? Ela está fazendo porque ela sente remorso? Ela está fazendo isso porque ela acredita numa ideologia política? Ela está fazendo isso porque ela acredita numa filosofia social? Ela está fazendo isso porque ela acredita que assim vai ganhar a salvação? Ela faz isso porque acredita em quê? Qual é a sua motivação? A motivação dessa obra, dessa caridade, dessa bondade, é que vai dizer o porquê e vai dizer se ela está conforme a palavra de Deus ou não. Pessoas ditas boas existem em todos os lugares, mas o que Deus procura em nós não é pessoas boas. Deus procura pessoas que sejam obedientes à palavra dele, porque isso vai bastar para que ele entre nesse processo de santificação, buscando ao Senhor, o Espírito Santo vai transformando ele e ele vai automaticamente desejando fazer as boas obras por amor ao seu próximo. E aí era isso que a igreja primitiva sentia. A igreja acreditava que Jesus ia voltar a qualquer instante. Não é como nós que a gente planeja nosso futuro da vida todinha para Jesus vai voltar depois disso. Né? A gente planeja tudo e acha que Jesus vai voltar depois. Eles não. Eles acreditavam que Jesus era para fora, para qualquer instante. E isso fazia com que esse amor pelo próximo também se estendesse. Tinham que pregar mais, tinham que ensinar mais. Não quero que minha família vá para o inferno. Quero que eles seguem Jesus. E se desprendiam também materialmente. Então, levavam tudo aos pés dos apóstolos, que dividiam isso e repartiam e administravam conforme as necessidades da igreja. Hoje, a gente entende que a gente não consegue levar tudo para a igreja, tudo que temos para ser repartido. A gente pode levar algo para ser repartido. Muitas igrejas ainda têm a campanha do quilo. Eu conheci como campanha do quilo, outras campanhas de cesta básica. Você pode fazer parte disso, você pode fazer uma oferta em especial, chegar no departamento social da igreja e ajudar, indo mesmo, levando a cesta básica, sendo da equipe, você pode ajudar dando esse alimento e você deve incentivar a sua aluna a fazer isso. Desde cedo, eles têm que entender a razão por qual essa ajuda é necessária, que a gente já comentou aqui, e eles têm que entender que eles têm que fazer também. Começa de cedo. Muito bem. E uma coisa que o Reinaldinho me falou me fez lembrar o seguinte: às vezes as pessoas não vou entregar a minha oferta, eu vou dar para caridade, aos pobres, etc. Só que uma coisa não anula a outra, né? Nós temos a nossa responsabilidade diante de Deus de gratidão, de devolver aquilo que é do Senhor, e isso não vai restringir a nossa colaboração àqueles que são mais vulneráveis, né? O C.S. Lewis, no livro, acho que é o Cristianismo Puro e Simples, ele disse que se a caridade, se aquilo que a gente dá não nos faz falta, ela é uma caridade vazia, né? Então, às vezes, eu vou dar só o que não serve para mim, eu vou doar aqui porque não... E será que isso realmente é uma caridade? Então, nós devemos refletir, repensar sobre isso, né? Se a nossa gratidão a Deus deve ser só 10%, a gente devolve lá o dízimo, ou se a gente pode deve devolver mais através de outras contribuições. José, é a pessoa... Quem fala isso, em primeiro lugar, é uma pessoa que quer ser melhor do que Jesus. Tá? Porque quando o Judas Iscariotes vai dizer, olha, essa mulher devia ter pegado esse perfume aqui, vendido,
ele valia 300 denários, né? Então, valia muito. Vendido e ter dado aos pobres. Aí Jesus fala, não. Aí que ele vai dizer, sempre vai haver pobre, mas vocês nem sempre terão a mim. Né? É o coração de Marta e o coração de Maria. Nós temos que ter, obviamente, né, um coração grato, generoso, aberto, mas não podemos deixar de ser fiéis ao Senhor. Essa característica é muito importante. Então, são pessoas que querem ser tão pragmáticas que acabam sendo infiéis ao Senhor. E, na verdade, é melhor ser obediente a Deus, né, do que a gente sair aí por esse meio de mundo. E existem muitas doutrinas, né, muita gente que ensina falsas doutrinas acerca do dízimo. E isso é importante, porque o dízimo está ligado à caridade. Como nós falamos aqui, existe uma correlação entre o serviço feito pela igreja e pela caridade, e pelo ministério da caridade. Então é isso. Leia em casa, professor. João 12, do 3. Jesus vai dizer, deixe Maria em paz. Ela fez isso como preparação para o meu sepultamento. Olha só. Vocês sempre terão os pobres com vocês, porém eu não estarei com vocês por muito tempo. É a pessoa típica que quer ser melhor do que o próprio Cristo. É verdade. E nesse sentido, por exemplo, quando a gente fala do Antigo Testamento, nós vemos que não existia só o dízimo lá que você entregava uma vez por ano. Existia um dízimo chamado dízimo diaconal, que você a cada 3 anos pegava lá o seu dízimo e você entregava aos órfãos, às viúvas, ao estrangeiro. Então, não existia só aquela contribuição de 10%. Outras contribuições também eram comuns desde o Antigo Testamento. E a igreja primitiva, também para quebrar algumas questões que são, às vezes, faladas na internet, às vezes nossos alunos ficam embaraçados com isso, porque tem gente que diz que a igreja primitiva era comunista, né? Que a igreja primitiva, porque partilhava isso aí, era comunista. Só que nós temos que separar uma coisa muito elementar. A contribuição da igreja primitiva era uma contribuição voluntária. Não existia a expropriação dos bens das pessoas pela administração do Estado ou de quem quer que seja e distribuir aos pobres. A contribuição ela era voluntária, as pessoas davam porque queriam. Tanto é que quando Ananias entrega, ele vai dizer lá a questão da sua propriedade, e ele mente, e Pedro diz, olha, se você vendesse, o dinheiro não era teu, por que tu mentisse? Ou seja, se você queria dar, você dava. Se você não quisesse dar, você não dava. Se você quisesse dar uma parte, você dava. Precisava você mentir. Porque não era obrigado, era voluntário. Eu dava porque a igreja dava porque tinha a questão da iminente volta de Cristo, que eles acreditavam, que o coração deles era grato, era um coração feliz em ajudar o próximo, mas essa história de que eles eram comunistas porque eles tinham em comum, isso não é verdade. Era algo voluntário, era algo que partia do coração. E isso até causou um problema depois, né? Porque depois a igreja, houve uma grande fome e a igreja ficou necessitada. E aí é por isso que Paulo vai pedir às igrejas, por exemplo, a igreja de Corinto, para fazer uma oferta e levar para Jerusalém, porque houve uma fome e os irmãos ficaram necessitados. Mas que havia contribuição forçada, que era comunista, isso nós temos que explicar bem para os nossos alunos, porque isso é uma falácia. Multiplicação de pão só com o milagre de Jesus. Não tem tanta saída, não. É só milagre. Não dá para... Não, eu só ia comentar na sua fala, José, e tem outro ponto, a própria ideologia, né, que seria a motivação. A motivação da gente fazer isso é totalmente diferente da motivação de uma ideologia política. Então, é algo para ser separado. São assuntos muito complexos e profundos, mas que os alunos já têm isso em mente, por conta que é conteúdo de escola, inclusive, né? Eles veem essa questão de geopolítica, então vão ver um pouquinho de ideologia de esquerda, ideologia de direita, enfim, outras ideologias também, e eles vão trazer isso para dentro da sala de aula, e é bom a gente sempre estar informado sobre essas coisas. E aí eu aproveito aqui, já que eu estou falando, para comentar. A nossa igreja, IADER, ela tem instituição social, inclusive, né? Nós temos o CIAD, o Lado Bom Samaritano, e é uma instituição filantrópica. Aqui no nosso estado, a gente tem instituições filantrópicas e temos que atendem aos idosos, e temos instituições que são privadas. Eu, particularmente, não conheço nenhuma que seja
do próprio Estado, que seja pública. Eu conheço filantrópicas e conheço privadas. Até o tempo também que eu estudei sobre a SOFIES, não sei se atualmente teve alguma outra estatutária. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente está ofertando, está dizimando, a gente fica, mas para onde vai? Não estou vendo a minha igreja em si. Mas às vezes está lá no CIAD, está lá ajudando as idosas que estão lá. É uma instituição que ela é nossa, que é mantida por nós, e é que ela atende a esses idosas que estão desamparadas e que são assistidas pela igreja. E são assistidas com assistência em saúde, lá tem uma equipe de saúde, elas têm alimentação. Quem não conhece, recomendo, se você pode fazer uma visita lá, é bem interessante, eu já tive a oportunidade de conhecer. E isso faz parte da igreja, faz parte do nosso trabalho com a igreja. Alguns aparecem de forma mais estruturada, como a nossa, e outros não aparecem de forma mais voluntária mesmo, não institucional, mas fazem, e isto é muito importante. Perfeito. E nós temos ainda nessa questão da social uma coisa que é muito importante, por isso que eu falei dessas questões que levantam, porque nós temos aí uma invasão até de vertentes teológicas, por exemplo, a teologia da libertação, né, que ficou bastante conhecida aí, e as pessoas acabam lendo o evangelho com a ótica marxista, né? Essa questão hermenêutica de interpretação, e depois até a missão integral, né, que também pegou alguns pontos aí, e até subverteram a questão da missão primordial da igreja. A gente não pode cair nos extremos, né? Tanto no extremo de que a igreja não deve ajudar ninguém, que a igreja tem só que pregar o evangelho, e a igreja não tem que se envolver com isso, e o outro extremo, que é de que a missão da igreja é fazer caridade somente, é o evangelho social, fazer justiça social, reparação histórica, etc. Nós não podemos cair nesses extremos, nós temos que ter equilíbrio, né? E sabemos que a missão primordial da igreja é a pregação do evangelho, o que não exclui, de maneira alguma, a questão social, né? Nós temos que fazer isso, até porque, nessa questão que nós estamos vendo, a igreja primitiva, ela se organizou, com o crescimento da igreja, foram surgindo necessidades. E uma delas foi justamente a questão de distribuição de recursos para viúvas, né? E aí se levanta uma grande questão na igreja primitiva, que está no livro de Atos, capítulo 6 de Atos, onde as viúvas dos gregos, né, as viúvas helênicas, né, elas estavam reclamando porque não havia uma distribuição justa ali da ajuda social. E então, os apóstolos, eles agora vão ali se reunir e decidem, então, instituir o que a gente conhece hoje como os 7 diáconos, né? E aí eles ficariam responsáveis, Reinaldinho, por essa distribuição para aquela... E interessante que os diáconos, eles eram dos helenistas, eles não eram judeus, eles eram helenistas, porque eles ficariam justamente responsáveis por essa questão social, porque os apóstolos disseram, olha, a nós cabe pregar o evangelho, nós não vamos deixar da pregação para fazer esse serviço. Também seria demais, né? Queria que os apóstolos fizessem tudo. Eles agora designaram homens com competência para fazer essa atribuição. É verdade. E aqui há um ponto importante, nós podemos falar, que é realmente a qualidade desse serviço prestado, sabe, José e Milka? Porque, assim, vamos lá. Chegou o final de ano, vamos fazer uma doação de roupas. Caridade. Fazer caridade. Bem, mas fazer caridade não é dar o nosso pior ao outro. Não é dar aquilo que não presta para o outro. Certo? Nem tratar as pessoas de forma diferente. Você tem aquela família cristã que passa necessidade, né? Aquela família que já está há muito tempo na igreja, mas que passa necessidade, e dá aquela cesta básica. Né? Mas aquele que é neófito, aquela família neófita na fé, que também é necessitada, tratar diferente. Isso essa acepção de pessoas, o apóstolo Tiago já vai nos alertar acerca disso. Então, quando nós formos fazer caridade,
temos que fazer o nosso melhor. E essa caridade, sempre que eu me referi à caridade, estou falando da caridade cristã, a caridade que vem do amor, caris. Temos que fazer o melhor. Então, quando você, aluno, professor, for fazer doações, dê o melhor. Não dê aquela roupa furada, aquele sapato com a sola falante, né? Que fica a sola falando assim, o sapato. Não dê. Busque sempre dar o melhor para aquela pessoa. Claro, uma coisa que você não esteja usando, por exemplo. Bem, mas que seja uma boa roupa, que seja um bom sapato, que seja uma boa coisa, né? Não seja algo amassado, deteriorado, algo bem conservado. E veja só, então temos que ter cuidado com as medidas, né? Não podemos fazer mais caridade a um grupo e a outro não. Tem que ser sempre aquela mesma coisa. Se tem um atendimento na igreja, ele tem que ser feito de forma igualitária, sem acepção e sem desprezar ninguém. E também as nossas doações, as nossas contribuições materiais têm que ser feitas, têm que ser realizadas da melhor forma possível. Eu lembro que minha mãe, por exemplo, quando eu era mais novo, a gente ia dar oferta, a gente pegava o quê? A melhor notinha, a moedinha mais limpinha, a mais novinha, a mais brilhante, porque é para Deus. Então, quando nós fazemos isso para os outros, fazemos para Deus. Olha que felicidade, não é uma mãe que recebe uma doação para o filho de roupas boas. Como o coração dela não se alegra e como a fé dela não vai ser renovada, edificada. Eu sempre gosto de ouvir esses testemunhos de Deus, que ele faz coisas assim impressionantes. A pessoa está passando fome e Deus manda uma feira na casa da pessoa. Ouvimos muito isso, né? Então, esse tipo de coisa é um Deus, o nosso Deus, além de ser um Deus missionário, um Deus que se revela, é um Deus caridoso. É o Deus de toda a provisão. É o Jeová Jireh. O Deus que prove, o Deus que dá o mantimento. Então, voltando àquela lição do ministério, nós também, o ministério da caridade, do amor. Então, temos que ser usados por Deus até nesse sentido. Se Deus tocar o seu coração hoje, de entregar uma oferta a um irmão, entregar uma contribuição para a igreja, para alguma função social, faça. Agora faça com liberalidade. Aquele que... isso é a orientação bíblica dos apóstolos. Aquele que doa, aquele que exerce o dom da caridade, o fruto da caridade, faça com liberdade. Há um exemplo muito, eu vou ser breve aqui e passo para você. Há um exemplo muito interessante disso, que é quando o apóstolo São Paulo, ele escreve à igreja aos Coríntios, que ele já havia falado sobre a necessidade de ajudar a igreja de Jerusalém, e parece que os coríntios até disseram que ia ajudar, mas o negócio não saiu da vontade, né? E aí Paulo escreve na segunda epístola, no capítulo 8, e ele vai dar um exemplo justamente disso. Ele para incentivar os coríntios, ele disse que as igrejas da Macedônia, que era Filipos e Tessalônica, que eram igrejas pobres, ele diz assim, que na sua profunda pobreza, superabundou em riquezas da sua generosidade, porque segundo o seu poder, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Então, ele mostra aqui que, apesar daquelas igrejas serem pobres, serem de um baixo poder aquisitivo, eles não se limitaram a isso, eles fizeram até mais do que podiam, né? Então, há uma necessidade nossa de fazermos isso, né? E ele estimula os coríntios, que eram a igreja mais rica, a ver o exemplo daquelas igrejas que eram pobres, e também ajudarem a contribuírem com aqueles irmãos que estavam necessitados. Isso mesmo. E o que eu ia comentar é que hoje a gente tem uma disponibilidade para ajudar o nosso próximo muito maior do que o tempo da igreja primitiva. Antes, essa ajuda era uma ajuda realmente que baseava em alimentos e roupas, era a necessidade da época. Hoje a gente pode ajudar com a nossa profissão, por exemplo. Eu sei que quando a gente está no mercado de trabalho, está sendo muito dissimulado, estimulado, que a gente cobre, às vezes eu sou da área de saúde, então
Se alguém me pedir uma orientação a você, você cobre, porque seu trabalho te ajudou para isso. Realmente, profissionalmente falando, é algo que é necessário. Mas, às vezes, a gente pode fazer um pouco diferente, sabe? Não em todos os casos, claro que a gente tem que ter o nosso sustento, certo? Mas, às vezes, tem um irmão na nossa igreja, ou então uma pessoa que não é da igreja, porque a caridade ela não é só por dentro da igreja, que está realmente necessitado de uma ajuda, talvez precisando, no caso, ser enfermeira, precisando ser aplicada uma medicação e não tem como pagar na farmácia ou pagar uma outra pessoa e eu tenho conhecimento, essa pessoa necessita de medicação, eu não vou fazer, a pessoa chega até mim, não, só se me pagar. Onde está o amor? Né? A lição vai falar também de amor paternal, que é o tópico 3. Eu posso ajudar essa pessoa, eu posso fazer o bem a ela, mas eu não vou porque não vai trazer um retorno profissional para mim. Onde é que está o amor nisso, sabe? A gente pode ajudar de outras formas com a nossa profissão. Existem casos e casos, então, até para ajudar, isso eu escutei, na verdade, minha família escutou, a gente estava escutando a Rádio Nordeste há muitos anos atrás, essa mensagem, até do saudoso pastor Humberto Leite, e ele disse, olha, até para ajudar é necessário ter sabedoria. Isso marcou aqui em casa. Pai não sempre cita, mãe, a gente sempre lembra, porque até para a gente ajudar, realmente é sabedoria. A gente tem que saber quando a ajuda é necessária, quando aquela pessoa não está querendo também tirar proveito. Porque às vezes tem gente que vem e quer tirar proveito. Às vezes ajudar o próximo, sabe o quê? Você talvez tenha uma empresa. Aquela pessoa precisa trabalhar. Às vezes você tem uma vaga para aquela pessoa. Você pode, não sei, um período de experiência. Às vezes a ajuda é essa. Às vezes a ajuda é orientar, olha, eu sei que existe o CRAS, o CRI, não sei, uma instituição social que possa lhe ajudar. Existem várias formas de fazer caridade. Hoje não é só o alimento, hoje não é só a roupa. A gente tem menos desculpas perante Deus sobre a ajuda, sobre o que fazer pelo nosso próximo, porque nós temos tanto de acesso, quanto várias formas e várias necessidades para ajudar. E a gente consegue, ou com orientação, ou com a roupa, ou com comida, ou com sua profissão de alguma forma. Mas é necessário o amor fraternal. Se esse amor ele não existir, isso não vai acontecer. E no mundo em que se cumpre o que a Bíblia diz, que o amor de muitos esfriará, e também que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, essas duas coisas juntas na sociedade, a gente vai ver sim muitas pessoas sem amor, sem ajudar, muita ganância, muito egoísmo. Mas nós não podemos nos contaminar com isso, devemos ajudar. Tanto para ser exemplo para os nossos alunos, quanto porque é uma obrigação nossa, quanto igreja, este amor ser reverberado ao outro em forma de uma boa obra. Perfeito. É aquela história que a gente ouve muito na política, né? Você vai dar o peixe ou você vai ensinar a pescar? E aí quem está no governo dá o peixe, aí quem está fora diz, mas tem que ensinar a pescar. Aí quando quem está fora entra e faz a mesma coisa. A igreja também a gente precisa ter esse discernimento. Às vezes você precisa dar o peixe e às vezes você precisa ensinar a pescar, né? Existem pessoas que necessitam de por exemplo, uma formação profissional. Às vezes você tem um irmão que está recebendo a caridade ali, a ajuda da igreja, e você pode ajudar a ele sair daquela situação, né? Enquanto ele não sai, você vai ajudando, a igreja vai contribuindo, vai colaborando, mas também ajudando de outra forma. Se você é um empresário, você pode ajudar a capacitar ele em alguma profissão para que ele tenha uma expectativa futura, né? Uma expectativa de vida profissional. E isso, a igreja hoje é composta de muitas pessoas, de vários ramos sociais aí, que podem também, de certa forma, ajudar a esses irmãos, os domésticos da fé, né, que o apóstolo São Paulo nos instrui a ajudar, principalmente, a sair da situação muitas vezes, de miséria, de pobreza. Então, nós temos que ter discernimento, porque hoje, infelizmente, né, tem muitas pessoas que estão na igreja, mas que estão, assim como na época de Jesus, estão só pelo pão, o que comeram e se alimentaram. E nós temos que ter cuidado e discernimento nessa questão, Reinaldinho, porque isso é algo que, infelizmente, está bastante comum aí em nossas igrejas. É perigoso, né? Muito perigoso, porque você tem... eu já ouvi até relatos, irmã Milka, professor irmão José, professora Milka, de pessoas que vêm, entregam uma profecia, uma mensagem, uma coisa
obviamente não vinda do Senhor, né? E logo após pedem dinheiro para uma passagem, dinheiro para alguma coisa. Olha, meus irmãos, nós temos que ter o discernimento espiritual, porque essas pessoas vêm sempre trazendo, sempre querendo uma fatia, né, das nossas bênçãos. Na verdade, interessante que quando Deus pede para nós entregarmos alguma coisa, sempre é a gente que vai lá deixar, né? Claro que às vezes vem um pedinte, vem um irmão assim, e a gente dá liberadamente. E veja só, a ideia não é que você empreste, tá? Não empreste as coisas. Não empreste eu vou lhe dar e depois você devolve. Se for com um amigo, tudo bem, você pede empréstimo. Se for alguém que está na mesma condição que você, ou até maior, empreste. Depois você pega de volta, sem juros, obviamente. Ninguém aqui é agiota, né? Agiota. Mas dê sempre de volta. Dê aquela coisa. Meus irmãos, já teve várias vezes, né, que a gente tá assim, num congresso, em alguma coisa, e vem alguém pedindo dinheiro. Uma vez eu tava, e aí veio o irmão pedindo dinheiro no WhatsApp. Um irmão, né? Meus irmãos, ele tava passando, ele falou que tava passando fome, não tinha o que comer, e pediu ali um dinheiro. Mas, o irmão era meio fortinho, sabe? Tem certeza? Pelo menos eu disse, venha para a igreja, que vai ter almoço aqui. Você pode vir comer aqui. Num instante, a conversa se acabou. Não pediu mais nada, porque ele queria dinheiro para outra coisa. Ele não estava com fome. Então, esse discernimento espiritual é muito importante, porque não vamos deixar, nós temos que andar vigilante, né? Temos que ser santos, puros como as pombas, mas prudentes como as serpentes, né? Ninguém é tão crente que não seja a ponto de ser bobo, né? Temos que ser do Espírito, de alguma forma. E nesse sentido, você pode dizer, não, o irmão está desestimulando a gente contribuindo. De forma alguma, você não perde nada se você ajudar essa pessoa. Quem está perdendo é ele. O que nós temos que ter cuidado é com os aproveitadores, né, que entram na igreja e querem ser sustentados, querem sugar a igreja, querem se aproveitar de alguma forma. Isso é perigoso, nós temos que ter discernimento. E caminhando para o final, nós temos aí justamente a prática das boas obras como um testemunho da nossa fé, que foi aquele versículo que a irmã Milka citou, né, que é Tiago 2:17, né, que é aquela questão de obras e fé. Houve até uma discussão, uma questão que ficou na igreja, né, porque Lutero, ele meio que ficou assim com a questão de obras e fé, com o que Paulo disse, né. Porém, nós sabemos que isso não se contrapõe, né? Fé e obras. Nós não fazemos obras para sermos salvos. Nós não temos essa mentalidade e isso não é bíblico. Mas nós fazemos as obras porque somos salvos, né? Para mostrar, para evidenciar a fé que nós temos é que nós fazemos as nossas obras. E isso é um dever, e eu acho até que foi Bilka mesmo que citou, a questão da verdadeira religião para com Deus. Quando nós olhamos Tiago, que é a referência, Tiago, se eu não me engano, 1:26, deixa eu ver se eu estou certo, 1:27. Tiago diz que a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Essa é a parte social da religião, da verdadeira religião. Mas tem a parte moral também, que é guardar-se das corrupções do mundo. O evangelho não é só a gente ajudar os pobres. O evangelho também tem uma questão moral, a questão de responsabilidade para com Deus, e nós precisamos estar atentos a isso, Reinaldo. Amém. Glória a Deus. Eu gosto desses temas. Eu confesso que esse tema da igreja relevante é bom, porque ele é um tema de teologia prática, né? Ele não é uma teologia que você vai sentar e vai dizer, olha, porque tem 3 fundamentos da caridade. Não é teoria. Quem fala disso
Quem fala sobre caridade é porque faz. É porque sente. Quando falo disso, eu sinto uma ardência em mim. Né? A gente tá na igreja, a gente vê o irmão passando necessidade, passando uma coisa. Por que não? Por que não ser usado por Deus, sabe? Às vezes, o cara nem quer dinheiro. Às vezes, o irmão nem precisa do seu dinheiro, nem de comida, nem do cara. Ele só quer um pouco do seu tempo. Né? Tem profissionais que recebem dinheiro por honorário, ou seja, por horas. Pegue um pouco do seu tempo. Se tempo é dinheiro, faça uma oferta a Deus do seu tempo. A cada semana, então, todo dia, não sei como é que está o seu tempo, ligue para alguém. Não, estou ligando para conversar com você. Quantas pessoas não querem só ouvir? Então, essa é a caridade cristã. Essa é uma teologia prática. Eu lembro de um pastor, não lembro agora do nome dele, mas ele foi dar uma aula sobre missiologia no curso da STADEV. E aí, você ia chegar na sala, pegar um livro, começar a falar sobre missiologia. O que é missões? Não sei o quê. Esse pastor disse, tudo bem, eu vou dar uma introdução, depois vamos arrumar umas caronas e vamos evangelizar. Vamos fazer. Então, quando fechar aqui o vídeo, você já pode colocar a sua aula em prática. Já pode ligar para o seu aluno, nem como é que você está tudo bem com você. Procure, se interesse pelo seu aluno. Mostre para ele que você se importa com ele. Às vezes, a melhor doação que você pode fazer é o seu tempo. É você chamar alguém para tomar um café na sua casa. Não tem que ser um banquete, uma pizza, não. Vai ser para conversar, sabe? Essa coisa, sempre, essa lição da caridade, ela está intimamente ligada com a lição de número 3, eu acho que é 3 ou 4, vai falar sobre o ministério. O ministério não é pastoral somente. O ministério é o sacerdócio real dos crentes. Nós estamos aqui na Terra, nós precisamos ser uma igreja relevante a isso, é você mudar, transformar a vida das pessoas. Seja com um pedaço de pão, ou com a sopa, ou com a conversa, ou com a poderosa pregação da palavra de Deus. Né? Obviamente que, no final, tudo resultará para a glória de Deus. Nós somos só apenas instrumentos. Né? Toda a caridade, toda boa obra que você faça deve brilhar no outdoor, a agenda marcada deve estar Deus no lugar. Você tem que se esconder. Tem que ser uma elipse do homem, né? E botar o nome de Deus em caixa alta. Só Deus aparecer através da nossa obra. Milka, dentro dessa questão, você até citou também, como a nossa profissão pode contribuir para isso, né? O nosso aluno, que está na faixa etária, às vezes, de escolher qual a profissão que ele vai seguir, né? Pode estar com lá 17 anos, está ali no ensino médio, no 3º ano, e ele vai escolher o curso que vai seguir. E aí, você pode servir a Deus de diversas maneiras. Eu estava na central, numa reunião do DENEC, e aí eu achei muito interessante, porque o nosso DENEC, que é o Departamento de Ensino aqui da nossa igreja, desenvolveu o Diário Digital. E quem foi que desenvolveu? Foram 2 irmãos que são programadores. Você pode dizer, mas eu fiz um curso lá no informática, como é que eu vou ajudar a minha igreja? Esses irmãos, voluntariamente, desenvolveram um programa para fazer um diário digital da escola dominical. Eu achei aquilo brilhante, porque você pode dizer, mas a minha profissão, será que eu posso ajudar em alguma coisa? Pode, né? E a igreja precisa dessas coisas. Você é um advogado, como o nosso irmão Rinaldinho, ajude alguém que precisa. Às vezes o irmão é pobre lá e tem uma ação e ele não tem como pagar, não tem como ir atrás. Você tem como, irmão, ajude, vá atrás, corra atrás. Você é médico e alguém na sua igreja, você sabe que tem uma necessidade, ajude. A igreja faz uma ação social, tem lá uma aplicação de flu, eu que sou dentista, tem que estar dentro também para ajudar a orientar os pais. Se você, enfim, é engenheiro, vá lá na sua igreja, às vezes a igreja está precisando de alguma manutenção predial. Enfim, você tem como. Isso aqui eu estou citando 3, 4 profissões. Mas se você sabe subir numa escada e bater um martelo, você tem como trabalhar. Não há ninguém tão rico que não possa receber, nem tão pobre que não possa dar. É verdade. Se você é pedreiro,
e alguém está precisando levantar uma parede, um banheiro, de uma casa de um irmão, de alguém da comunidade, e a igreja se junta, você vai colocar um tijolo, cimento. Então, é uma riqueza, Milka, que nós podemos facilmente colaborar com aqueles que são necessitados. Exatamente. As formas de ajudar são inúmeras, né? Cada um tem condições de ajudar de uma forma diferente, até mesmo com orientação. Às vezes você é uma pessoa que passou por uma situação que precisou da ajuda de algum aparelho social. Eu tinha estado no CRAS, que é a assistência social, o CRI, que é a assistência em saúde da criança, e você precisou, você tem o conhecimento, e às vezes tem um irmão, um seu vizinho, alguém que está com uma situação parecida, e você pode dar essa informação que pode ser bênção na vida daquela pessoa, que ela vai agora conseguir uma atenção especializada, enfim. Às vezes é com sua própria profissão. O que a gente deve fazer é ajudar. Paulo já diz, né, que o bem que eu quero, esse não faço, mas o mal que eu não quero é o que eu faço, né? Mas é uma luta constante, porque realmente, por nós mesmos, por conta do pecado, muitas vezes a gente não quer ajudar por inúmeros motivos, cansaço, desânimo, incredulidade, a gente já perdeu, vamos dizer assim, a crença de que é bom fazer a caridade. Então, a gente precisa avareza. A gente precisa relembrar o motivo que é esse amor fraternal, relembrar que isso glorifica a Deus, é um testemunho de nossa fé, que devemos fazer isso com os de dentro de casa, os de dentro da igreja e os de fora também. A gente vai pedindo sabedoria ao Senhor e vai administrando isso. Mas todos podem ajudar. Às vezes você é professor da IBD e líder de jovens, por exemplo, e pegando o exemplo aqui que José deu de levantar paredes, né? Levantar paredes, o irmão está precisando pintar a casa, não tem condição de pagar alguém e sozinho também não consegue pintar. Junta os jovens e vai. É uma ajuda, é caridade. Às vezes é uma situação pontual que está precisando ali, vocês podem se juntar em um grupo e ir. Às vezes é algo constante, talvez vocês percebam que na igreja de vocês têm profissionais de saúde, um exemplo, e que constantemente aparecem irmãos com muitas dificuldades para entender alguma coisa da sua questão de saúde, esse processo de saúde e doença. Vocês podem se reunir com o pastor e talvez tirar um dia de atendimento só para orientação, ou então promover a cada tantos meses uma palestra, alguma explicação sobre pontos de saúde que estão sempre aparecendo na igreja, diabetes, hipertensão. A igreja também faz esse papel. Trazer isso dentro da igreja, orientar sobre corpo, sobre saúde, é importante. Nós somos simples e morados do Espírito Santo, é importante no nosso corpo. E existem inúmeras formas de a gente ajudar, é importante que a gente coloque isso em prática. E coloque os nossos alunos juntos para praticar. Os adolescentes, alguns anos atrás, eu sei que é outra classe, mas já para finalizar, teve uma lição muito parecida com essa. E aí a gente fez uma atividade prática, que foi estimular eles para no dia da ceia, que era a campanha do quilo, ou campanha de cesta básica, como chamaram na sua igreja, trazerem um alimento. Imagina se isso vira um hábito. Toda ceia, uma vez por mês, uma classe, pegar minha classe, juvenis, tem 15 alunos, 15 quilos de alimento, todo mês. Isso já ajuda muito. Então, imagine a gente poder fazer isso na classe. Se não for os 15, mais 14, 13, 10, junta, leva para casa do irmão para ajudar. Às vezes tem um irmão que está doente, uma irmã que está doente, não pode ter da casa. Chega lá, lava a louça. Às vezes uma irmã teve bebê há pouco tempo, essa irmã não tem família aqui, é só ela, o marido trabalha, está sempre com o bebê. Junta com os irmãos da igreja, vocês podem ir, às vezes levar um almoço, levar uma cesta de café da manhã, são ajudas. E isso também marca aquela pessoa. Marca o da igreja e estimula ele na fé, entende que aquilo que foi dito na palavra de Deus é real e se cumpre até hoje. E se for um não crente, por uma ocasião ajuda um não crente, seja ajuda que for, mostra que ainda há pessoas que se importam, ainda há pessoas que são diferentes. Existem pessoas que são alcançadas, e eu testemunho, mas tempo não permite contar, mas que conheço pessoas que foram alcançadas, a pessoa e a família inteira, e isso perdurou por gerações, por conta de uma ajuda social. A igreja chegou junto para ajudar, a pessoa chegou junto da igreja, se converteu ela, marido, filhos, aí veio filhos, netos, bisnetos, por conta de uma ajuda social. Então, traz um impacto muito grande. Então, professor, estimule seu aluno a ajudar e ajude também. Muito bem. Queridos, teríamos muita coisa a falar, mas, infelizmente, o tempo já é chegado, né? Mas que você, professor, possa fazer bom proveito desse podcast, desta gravação,
que você, com certeza, professor, vai agregar outros conhecimentos através de outros canais de EBD, por exemplo, livros, e principalmente da palavra de Deus. Que Deus possa abençoar você, professor, aluno, que a aula sobre a missão da igreja, a missão social da igreja, seja uma bênção. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito obrigado aos nossos companheiros, irmão Reinaldinho, irmão Milka, que Deus abençoe e abençoe a cada um que vai assistir esse vídeo. Fiquem com Deus.